Olá, então vamos continuar a nossa aula, né? Hoje, nessa nossa aula, nós vamos falar sobre os estudo dos pontos, tá? E a nossa aula de hoje, né? Nossa aula 1, começando aqui esse segundo tópico, vamos falar sobre a distância entre dois pontos, tá? A gente vou falar um pouco sobre a parte teórica e daqui a pouco eu faço uma aplicação e exercício que eu deixo para você, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, então primeiramente, né, vamos construir o nosso plano cartesiano, tá? Importante você fazer sempre essa construção, tá bom? Então o nosso plano cartesiano, ele é formado por dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. O eixo x é o eixo das abscissas, né? O eixo y é o eixo das ordenadas, tá? E aí é o seguinte, nós sabemos que eles são perpendiculares e aqui é o ponto da origem, né? Esse aqui a gente já conhece. Muito bem, então como é que a gente vai calcular, pessoal, a distância entre dois pontos no plano cartesiano? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui dois pontos genéricos, nós chamamos de pontos genéricos, tá? O que é um ponto genérico, professor? Ponto genérico, eu vou colocar, por exemplo, sei lá, um ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto aqui de A, né, que eu não sei qual é a coordenada dele, né, mas daqui a pouco a gente vai já definir. E eu vou colocar aqui, por exemplo, um ponto B qualquer, um ponto B genérico, um ponto B qualquer, tá bom? E esse ponto A, por exemplo, aqui, né, ele vai ter uma coordenada, né, no eixo de x. Então eu vou chamar a coordenada de x de A aqui, ó, esse aqui de xa, tá? Ele também vai ter uma coordenada em y, que eu vou chamá-lo de ya, tá? Então, olha lá, o xa é a coordenada do A e o yb é o y da coordenada de A. Aliás, ya aqui, né? Xa, ya. Então, quem é o B? O B também é o mesmo esquema, ó. Então, você vai construindo aqui, né? O ponto também torto aqui, né? Fazendo a régua para ficar bonitinho. Então, o ponto B, ele vai ter uma coordenada em x, né? Essa coordenada que a gente vai chamar de xb, tá? E vai ter uma coordenada em y, que nós vamos chamá-lo de yb, tá? Então, ó, xb, yb, essa é a coordenada do ponto B, tá? Então, aí o que que a gente faz, o que que a gente vai fazer agora, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu quero calcular a distância entre A e B, a distância entre esses dois pontos, tá? Então, a distância entre esses dois pontos, a gente faz assim, ó. A gente risca aqui a distância entre A e B, tá? A distância entre esses dois pontos aqui, a gente chama ele de Dzinho, tá bom? É um D minúsculo, sei lá, mas poderia ser qualquer letra, poderia ser um C, poderia ser sei lá, um H, né? Um H minúsculo, enfim, né? Qualquer letrinha que represente a distância entre A e B, tá? Então é o seguinte, como é que a gente vai partir, como é que a gente vai calcular a partir desses dois pontos? Perceba o seguinte, o que a gente faz, né? A parte teórica, você vai fazer assim, ó, você vai formar aqui um triângulo, bem aqui, ó. Você vai formar um triângulo, e esse triângulo, por sinal, ele é um triângulo retângulo, tá? Então daqui para cá ele é um triângulo retângulo, né? Então você consegue enxergar que aqui é um triângulo retângulo, né? Ele é um triângulo retângulo porque ele tem aqui um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Bom, se é um triângulo retângulo, então eu posso aplicar aqui o teorema de Pitágoras, né? Só que é o seguinte, olha só, quanto vale esse tamanho aqui, ó? Né? Esse tamanho aqui, né, que é daqui para cá, vamos chamar esse ponto aqui, sei lá, de ponto Czão, né? Ponto C. A distância de B para C, como é que a gente faz? É exatamente esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é a distância de B para C, tá? Quanto vale essa distância aqui? Vai valer YB menos esse tamanho, né? Então aqui vale, ó, esse tamanho aqui vale YB menos YA, né? Que é tudo isso menos esse tamanho, tá? Então, quando eu faço toda essa parte aqui, daqui para cá, menos essa, vai me dar esse tamanho aqui, tá bom? Que é exatamente essa expressão aqui.
E esse tamanho aqui é exatamente esse pedaço aqui, ó, né? É o mesmo tamanho. Então, a gente vai colocar aqui, ó, YB menos YA, tá? Da mesma forma, esse pedaço aqui, ó, aqui embaixo, né, que eu preciso achar esse, vai ser o XB menos o XA, tá? Então, esse cara aqui, né, esse tamanho aqui, vale XB menos XA. E também que é o mesmo tamanho desse. Aqui, ó. Então, aqui vale XB menos XA, tá? Então, agora a gente vai aplicar, né, exatamente o teorema de Pitágoras aqui. Como é que a gente aplica o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado, que seria o Dzinho, né? Então, vai ficar Dzinho quadrado é igual a quem? Aos catetos elevado aos quadrados dos catetos, né? Então, eu vou pegar esse xb menos xa e levar ao quadrado. Então, vai ficar xb menos xa ao quadrado, mais esse outro cateto quadrado, que é yb menos ya, tudo isso ao quadrado. Então, aqui a gente já tem uma expressão para a gente calcular a distância entre esses dois pontos. Mas aí, como tem um quadrado aqui, né, você pode... Como é que a gente cancela esse quadrado? A gente coloca aqui a raiz quadrada, né, raiz quadrada em ambos os lados, em ambos os membros, desse jeitão aqui. E aí, quando você coloca a raiz quadrada, você cancela esse quadradinho aqui, né? E a tua expressão vai ficar assim, ó. D igual a raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, essa daqui é a expressão, né? É a fórmula para a gente calcular a distância entre esses dois pontos, tá bom? Professor, tem que ser exatamente o A e o B? Não, pode ser qualquer valor, qualquer letra aqui, né? Tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser calcular, por exemplo, a distância entre, né, vamos colocar aqui um exemplo aqui, né? Exemplo. Se eu quiser calcular, por exemplo, a distância entre, sei lá, entre ponto D, eu vou colocar como sendo, por exemplo, 2 e 3, né? E o ponto E, né? O ponto E, sei lá, vou colocar como sendo, sei lá, 4, né? E 6, por exemplo, tá? 4 e 6. Como é que a gente calcula essa distância? Você vai aplicar diretamente na fórmula, tá? Então a fórmula, ela me diz o seguinte, olha só. O que quer dizer a fórmula? É a raiz quadrada de quem? De um x, o x de um ponto, menos o x do outro. Essa é a fórmula, tá? Então, por exemplo, eu calculei a distância entre esse menos esse, tá? O x do ponto B, né? E o x do ponto A, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Quem é esse D aqui, né? O A, por exemplo, vai ser o XA, YA, né? E o B venceu o XB e o YB. Tá? Então é só a gente calcular a diferença entre esses dois aqui, ó. É o XB menos XA. Professor, pode ser esse menos esse? Pode. Também pode, tá? Pode ser esse menos esse? Pode. Só tu não pode fazer é pegar o X desse cara e subtrair com o Y desse. Aí não pode, tá bom? Tem que ser o X menos outro X, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá, olha só. O que você faz aqui? Você pega, por exemplo, 4 menos 2, ó. 4 menos 2 ao quadrado, mais 6 menos 3 ao quadrado. Tá? Então, a distância entre os dois pontos vai ficar 4 menos 2 dá 2, né? Dá 2, tem um quadrado aqui, ó, né? Mais 6 menos 3 dá 3, e aqui tem um quadrado. Então, vai ficar assim. Então, a distância entre A e B, né, ó, 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado é 9. Né? Aí você vai somar agora. Né? 9 mais 4 dá 13. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 13. Tá? Então, como 13, né, é um número que não tem raiz quadrada exata,
né? Não tem raiz quadrada exata, então normalmente a gente deixa ele assim. Tá? A não ser que o problema dele, né? Por exemplo, a raiz de 13 é aproximadamente tanto, daí a gente coloca aqui, tá bom? Então é isso. Galera, essa foi a nossa aula sobre distância entre dois pontos. Espero que você tenha aprendido, tá? E no próximo quadro eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá bom? Nossa próxima aula seria a nossa aula de exercício, tá? Vamos exercitar bastante esse conteúdo que é tão importante para o teu vestibular, tá bom? Valeu, então aguardo você na próxima aula.